Olá, tudo bem? Eu sou Cláudia Molina e eu tô aqui para passar para vocês um estudo do livro Conflitos Existenciais de Valdo Franco e Joana de Ângeles. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre esse livro tão maravilhoso e a gente orienta quem desejar adquiri-lo. A gente tem um link aqui embaixo, é só acessar aí e ter como fonte de consulta, tá? Ele é muito bom. E vocês vão ver que a Joana de Ângeles, ela apresenta várias informações das desarmonias que a gente enfrenta durante a nossa existência. Além disso, além de explicar as causas, as reações, ela também esclarece as soluções dessa harmonia novamente, né? Desse equilíbrio. A gente está falando sobre fugas psicológicas. E nas fugas psicológicas, hoje, a gente vai comentar sobre soluções. Mas vamos recapitular um pouquinho o que a gente falou nos nossos encontros anteriores. O que seriam fugas psicológicas, né? O que seriam essas fugas psicológicas? Fugas psicológicas são ações, atitudes que a gente toma frente a alguns desafios, algumas situações que a gente interpreta como impossível, né? Extremamente difícil. Então a gente recua em relação a isso e dentro desse mecanismo de fuga, a gente é muito direcionado pelo nosso complexo de culpa, inferioridade, né? E também a gente é levado por vários registros, arquivos de frustrações, insucessos que não deram certo nas existências passadas, né? Então, várias existências, né? E coisas que a gente não conseguiu superar, então isso fica inacabado. Tudo isso fica aguardado no nosso inconsciente, né? Então, na nossa vida atual, quando acontece alguma situação extremamente difícil para a gente resolver, né? Onde o nível de emoção é extremamente elevado, né? Geralmente são emoções negativas. O nosso ego, ele já seleciona aquilo como ameaçador e já indica a rota de fuga, né? Então a gente evita enfrentar aquela situação na nossa vida. E esse mecanismo de fuga, ele tem muitas reações negativas na gente, né? Então, por quê? Porque esses momentos, né, que a gente é chamado a confrontar algumas situações na nossa vida, a nível, né, afetivo, profissional, né, revendo as crenças, tudo isso vai criando bloqueios em nosso ser que geram vários transtornos, né, como por exemplo a depressão, inclusive a tendência ao suicídio. As pessoas elas vão criando um isolamento porque elas não querem enfrentar aquela situação, né? Culpam terceiros por conta dessa inabilidade, né? E acaba tendo uma atitude muito imatura, irresponsável diante da vida e vão se isolando do convívio social, familiar, e isso vai gerando vários transtornos. E hoje a gente vai falar um pouquinho das soluções, né? Joana de Ângeles, ela a todo momento, ela comenta nesse capítulo que esses desafios, eles são extremamente importantes para o nosso ser. Tá? Então, tudo que a gente não conseguiu resolver em vidas passadas, na vida atual, isso é reajustado para a gente tentar
se aprimorar naquela necessidade, e pessoas, situações vão servir como elementos para auxiliar nesse processo de superação. Então, muitas vezes a gente entende, encara como um problema, mas na verdade ela é uma necessidade para a gente avançar e seguir em frente. E a maioria de nós, né, a gente desconhece recursos dentro da gente que facilitam essa superação, né? Que a gente não se conhece. Então, muitos procuram ter uma vida completamente alheia desse assunto que a gente está comentando. Mas, quando se vê envolvido com tantos problemas, com tantos, né, desde problemas a nível inclusive até físico, porque a dor também é um estímulo, né, dessa mudança, desse impulsionamento à frente, essas pessoas vão buscar se conhecer, ver que o mundo é muito mais daquele ambiente material que elas viviam até o momento. Então é preciso que a gente se conheça, e é preciso, dentro desse autoconhecimento, um pouco de coragem, né, para vencer o medo, e também não ser ansioso em querer resolver tudo ao mesmo tempo, né? Isso exige da nossa parte um mergulho profundo na nossa intimidade, e isso é gradativo, é passo a passo. Então, essa recusa, né, desse mergulho na nossa intimidade, desse autoconhecimento, para vencer esses desafios, isso vai gerar, né, novamente a gente afirma aqui, maiores dificuldades, né? Vai agregando, porque a pessoa não resolve aquilo naquele momento, isso fica de lado, né? Ela só protela isso, e logo à frente ela vai ter de novo um desafio maior ainda do que ela foi no início. Esse isolamento, né? Essa decisão, essa escolha de recuar diante desses exercícios, esses conflitos, faz com que a pessoa se enfraqueça, né? Porque ela vai contra um movimento de evolução espiritual, né? Então a gente encontra exatamente isso, pessoas com vários transtornos, como depressão, né? Crise de pânico, né? Problemas que a gente vê que é só um sintoma do que está dentro dela, né? Então isso chama atenção para que ela se conheça. Esse movimento nosso de também recuar é muito estimulado pelo ego, né? Como eu disse para vocês, né? A gente está acompanhando isso. Todos os nossos fracassos, todos os nossos, né? As nossas frustrações, né? Que a gente viveu em outras existências, tudo isso está arquivado em nosso ser, né? Então essas experiências negativas, o ego identifica como algo ruim, né? E procura fugir. Então ele cria esse mecanismo de fuga, né? Direcionando a responsabilidade para o outro, né? E acreditando que aquele problema, né? Que aquele desafio, na verdade, ele vai se diluir com o tempo, né? E ele cria isso na cabeça dele, na fantasia dele. Um exemplo disso são
os relacionamentos, né? Quantas pessoas, casais que estão em convivência há décadas, não tem esse enfrentamento de algo que não não está fluindo dentro deles, né? Então, são casais que ainda guardam muitas mágoas, muitas culpas, né? Raiva, e vive um relacionamento tóxico. Isso vai passando, 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 e eles não têm assim a disposição de um enfrentamento, de um diálogo sincero, harmonioso, né? Quando a gente vê a posição agressiva, quando vai mexer em alguma coisa que é muito íntimo, né? Então, isso demonstra a imaturidade e a falta de reconhecimento das suas potencialidades, né? Que a gente tem muitos recursos, inclusive muitas ajudas, em todos os sentidos, para a gente superar aquela situação que se apresenta na nossa frente como difícil. Então, Joana de Ângeles, ela também menciona a nossa culpa, né, e também a nossa baixa autoestima. E a culpa, ela vem dessas frustrações, desses insucessos, né, que a gente tem tudo arquivado no nosso inconsciente. Então, aquela situação difícil se apresenta na nossa vida e a gente sabe que a gente não tem condição, que vai dar errado, ou que a gente não tem habilidade para resolver aquilo, que a gente tem um monte de coisa mal resolvida, né? Então, esse complexo todo de inferioridade é um grande entrave para a gente superar aquele desafio. Mas a gente tem que entender, dentro de tudo isso que eu estou falando para vocês, a necessidade desse auto-amor, autoaceitação, né? E isso vai fazer com que todos esses bloqueios, né? Todos esses incômodos, eles vão sendo assim diluídos, né? E aos poucos a gente consiga avançando, né? Passo por passo a gente vai avançando. E esses grandes nomes da humanidade, né? Eles também passaram por esses momentos difíceis. Eles também sentiram medo, né? Eles também sentiram a indecisão. E é importante que a gente entenda que mesmo nesse incômodo do medo, né, da indecisão, né, do que vai acontecer depois daquele confronto, que a gente seja motivado por uma energia de fé, né, por uma ação otimista. E são essas pequenas atitudes, simples, diárias, vão fazendo com que a gente ganhe essa autoestima, essa coragem, né, de seguir em frente. E eu penso que isso é um movimento para a gente enriquecer cada vez mais o nosso ser. Então, a gente vem com algumas deficiências do passado, a gente encarna com a promessa de complementar aquelas falhas de uma forma amorosa, né? E as coisas vão surgindo na nossa frente. Às vezes a gente encarna numa família extremamente complicada, né? E aí se faz necessário essa tolerância, esse olhar aprimorado ao que aquela pessoa está querendo me ensinar,
né? O que eu preciso trabalhar dentro de mim, emocionalmente, para ter um convívio harmonioso com aquela pessoa. Numa situação, por exemplo, profissional, né? Acreditar, né, na possibilidade de eu ir me desenvolvendo, de eu ir me aprimorando, e aquela pessoa que está mexendo comigo no meu ambiente de trabalho, ela está sendo, assim, um elemento benéfico no sentido de estar fazendo com que eu reveja os meus conceitos, as minhas crenças. E assim é a vida, né? São exercícios para a gente se fortalecer cada vez mais. E cada exercício que a gente supera, outros virão para que a gente se fortaleça mais ainda, né? Não há comodidade no sentido da evolução espiritual. Ninguém evolui parado e sozinho. A gente precisa do outro, a gente precisa estar se movimentando, principalmente nas questões das emoções, né? Esses desafios, quando são vencidos, superados, eles nos oferecem uma sensação de bem-estar muito grande. Então, essas pequenas atitudes, né, dia após dia, né, de superando os nossos medos, né, as nossas frustrações, acreditando na nossa potencialidade, faz com que cada vez mais o nosso ser se torne pleno e convicto que ele é muito, muito mais, né? Então, é um voo, né? Que aos pouquinhos a gente vai aprendendo a trabalhar as nossas asas, né? E muitas vezes elas se encontram machucadas, né? E a gente fica com medo de novamente iniciar esse voo, mas é necessário o movimento para que aquela asa, né, ela se desenvolva e seja possível voos cada vez mais longos, um voo do espírito. E nesse capítulo eu gostaria que vocês guardassem bem, né? A gente está enfatizando várias partes, né? A fuga psicológica como um mecanismo de escape, né? Em frente aos desafios da vida, que são necessários e importantes para a nossa evolução espiritual. Essas fugas são motivadas muito pela nossa culpa, né? Pelos nossos fracassos de vidas passadas, que estão arquivados no nosso inconsciente. Recuar, né? Fugir desses desafios provoca reações muito negativas em nosso ser, né? Inclusive transtornos de várias ordens, né? Complexos, como a depressão. E como a gente sai disso, né? Então, eu gostaria que vocês fixassem bem o que eu vou falar, né? Segundo Joana de Ângeles, essas pequenas práticas, né, positivas na nossa vida, acreditando, superando a nossa inferioridade, né? Então, acreditando mais em si mesmo, através desse autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para a gente saber quais são as nossas falhas. Para se autotransformar, é preciso essa coragem, essa fé, né? Essa positividade. Mas
Joana de Anjos aponta uma ação muito benéfica para o ser, que é a ação de bem servir ao outro. Quando a gente pratica um ato em benefício a alguém, né, que está precisando de ajuda, e a gente se posiciona como auxiliar dessa pessoa, a sensação de bem-estar é muito grande dentro desse processo. Então, ela explica, né, as cargas emocionais positivas, o que elas fazem, porque as fugas psicológicas são descargas de emoções negativas, extremamente tóxicas, que o ser ele absorve aquilo e tenta trabalhar aquilo, e aquilo que ele não consegue trabalhar é colocado de lado no nosso inconsciente. Quando a gente faz algo benéfico para alguém, essas cargas emocionais são manifestadas em nosso ser, né? Inclusive através de hormônios, como a serotonina, adrenalina, que faz com que a gente se fortaleça. Então, aquela fragilidade, aquela deficiência, ela acaba sendo diluída por uma força maravilhosa e divina, né? Então, quando eu li isso, eu imaginei muito aquela situação, né? Daquela pessoa que está precisando passar, né? Por um caminho perigoso, né? Com a presença de bichos peçonhentos, aquela coisa toda, eu fiquei imaginando esse cenário. E alguém, né, que olhasse aquela fragilidade, que também tivesse medo daquele cenário todo, ela toma, né, aquela pessoa e os dois vão juntos, seguem, passam naquela estrada perigosa e superam aquele perigo, aquele desafio, né? Ou então uma ponte, né? As pessoas têm medo de altura, passando, e a necessidade de transpassar aquela ponte, porque ela precisa de algo que está do outro lado. Então alguém vem, envolve, acolhe aquela pessoa e aos poucos os dois ultrapassam aquela ponte, né? Extremamente alta e difícil. Eu tô dando essas imagens ilustrativas para vocês, mas não é difícil a gente ver isso, né? Quando a gente auxilia alguém, né, a gente acaba preenchendo muitas coisas dentro de nós, né? A gente vai ganhando uma qualidade de vida maravilhosa. E outra coisa, né, que eu falei no começo, esse autodescobrimento, né, essa descoberta de quem somos nós, né, esse mergulho profundo, detectando as nossas fragilidades, as nossas sombras. E isso vai exigir da nossa parte muito alto amor, né? Essa autoaceitação, o alto amor, né? Que são elementos extremamente importantes para a gente cuidar disso, superando, né? E preenchendo essas ausências e transpassando esses desafios. Então, esse auto-amor ou autoaceitação faz com que a gente olhe as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, com um olhar mais amoroso, não acomodado, mas amoroso, de saber que a gente precisa mudar aquilo, mas com muito carinho, né? Com muita atenção, muito acolhimento, né? E quando a gente faz isso, a situação do outro, né? Que como eu mencionei para vocês,
àquela atitude, quando a gente escapa, né, daquele desafio, toma a rota de fuga e coloca a culpa no outro por essa atitude, né? Quando você tem esse auto-amor, essa autoaceitação, você não responsabiliza mais o outro, né? Então, as situações de desafio referente ao outro, as imperfeições também do outro, são olhadas de uma forma mais também amorosa. Então, não há cobrança, não há expectativa e, consequentemente, não há frustração, né? Então, o que ocorre dentro de tudo isso que eu estou falando para vocês? Aquele medo daquele mergulho profundo, né? Aquele medo de ir adiante, aquele medo de não dar certo. Ele, quando tem esse movimento de auto-amor, de autoaceitação, né? Quando você busca auxiliar o outro, esquece um pouquinho de você, né? Então, dentro disso, o medo, ele não existe mais, porque ele se transforma numa coragem, numa fé, num movimento de ir adiante, né? E aquelas, né, aquela indecisão, né, de, sabe, de não saber o que fazer e que predispõe muito para a fuga. Aquela indecisão, ela se torna também um movimento de direção, de certeza, né, de ir adiante. E isso são as reações, né, dessa coragem, dessa escolha de ir adiante desses desafios. Eu tenho, assim, muitas experiências, né? Dentro desse livro, eu estou revendo várias, e eu acredito que cada um de vocês também vai ter essa oportunidade de analisar isso, né? Momentos que a gente decidiu recuar em vez de enfrentar aquela situação. A gente optou por se afastar da pessoa, não falar mais com a pessoa, né? Ou continuar naquele ambiente tóxico, né? Não fazendo nada para melhorar aquilo, adoecendo, ficando cada vez mais depressivo, né? Então, a gente vai vivendo, né, de uma forma assim, sem culpa, sem julgamento, mas analisando cada momento da nossa vida que foi difícil como uma das melhores lições da nossa vida. Isso é libertador, né? Isso faz com que a gente se sinta muito bem, né? Optar por seguir em frente, né? Dentro desse autoconhecimento, desse autoamor. Isso esse auxílio ao próximo, né? Essas atitudes positivas, isso gera um bem-estar muito grande, que cada vez mais a gente vai se preenchendo, se fortalecendo e se reconhecendo no outro, né? A gente tendo amorosidade, né, nos nossos relacionamentos, mas também muito autorrespeito. Então é isso, né? Esse capítulo, Fugas Psicológicas, foi o primeiro capítulo desse livro e eu acho que foi muito bem posicionado pelo Divaldo Franco e Joana de Ângeles, né?
que vocês possam, né, ter a certeza de que a gente é muito protegido, muito abençoado pelo plano superior, né? E tudo isso que a gente está vivendo no mundo são exercícios necessários para a nossa evolução, né? Como aquele estudante que à medida que ele vai passando de ano, mais os temas, as matérias vão se tornando mais complexas, mas quando ele se forma, quando ele faz um doutorado, um mestrado, enfim, quando ele se especializa, se aprimora, ele olha tudo que ele viveu, tudo que ele aprendeu com um olhar de gratidão, né? Então é isso. Desejo a vocês que esse olhar, né, amoroso e de gratidão façam parte da vida de vocês. Gratidão e até a próxima.